pesquisa financiada pela Fraternigge, A Construção Política da Cultura do Silêncio, História das Leis de Comunicação Social e dos Entraves à Formação de uma Opinião Pública Democrática no Brasil, cobrindo o período de 1931 a 2016, ela foi dedicada a Roquete Pinto, que foi um dos pioneiros, na tentativa de formar no Brasil uma experiência de comunicação científica, cultural, educativa, de rádio e depois de TV pública. Ela traz duas grandes conquistas de pesquisa, de conhecimento. A primeira delas é o trabalho conceitual em torno do conceito de cultura do silêncio, elaborado pelo grande teórico da comunicação brasileiro, o grande pesquisador Eunício Lima, a partir da obra de Paulo Freire. Esse trabalho do conceito envolveu pensar a relação da obra do Paulo Freire com a tradição do republicanismo democrático, das suas concepções de educação e a relação dessas relações com o próprio conceito de cidadania e de república. Envolveu um trabalho de pensar os temas da retórica, da fala, nas tradições filosóficas do republicanismo democrático, do republicanismo antigo e do republicanismo democrático. Também um trabalho inicial de pesquisa sobre a relação do conceito de cultura do silêncio com outros conceitos trabalhados pelos grandes intérpretes do Brasil, os grandes intérpretes que fizeram narrativas clássicas da história da nossa formação, e, por fim, permitiu também trabalhar o conceito de cultura do silêncio na ciência política, em relação com os conceitos fundamentais de Estado, democracia, regulação, regime de regulação da democracia. Então, esse foi o primeiro ganho da pesquisa. Inclusive, foi realizado um seminário importante com o professor Elton Adverso, da filosofia, e da doutora Ana Paola Amorim, da comunicação. O segundo ganho foi permitir, pela primeira vez, uma narrativa de sentido unitária sobre as leis que organizam a comunicação pública no Brasil desde 1931 até os dias de hoje. E o que resulta dessa pesquisa, em primeiro lugar, é a identificação de uma larga continuidade, no sentido do prevalecimento e cada vez mais hegemônico de um modelo de regulação que prioriza as mídias privadas de comunicação e praticamente torna o mercado de comunicação dominado por grandes empresas oligopolistas. E as medidas que poderiam democratizar o sistema de comunicação, de TVs públicas, de rádios comunitárias, TVs comunitárias, processos de regulação da mídia privada, eles ficaram sempre interditados nessa longa seriação de regulamentações sobre a comunicação no Brasil. A pesquisa, inclusive, se pergunta no final sobre as relações dessa interdição da formação de uma cultura de opinião pública democrática no Brasil e os impasses da democracia brasileira. Isto é, nós certamente conseguimos universalizar o direito de voto, mas o Brasil, por conta dessa legislação, jamais permitiu a democratização do direito à voz pública.